Assim seja. Muito bem, gente. Então, nós estamos trabalhando o item 17, né? O despertar da consciência reflexiva. Então, semana passada, a gente já começou, a gente trabalhou alguns elementos da consciência, a questão do karma, né? E se ocupamos desse tema. E hoje a gente vai dar continuidade, então, ao tema, trabalhando, né, os demais itens, né, que é do item, né, que é capítulo 9, a conquista da consciência do encontro com a paz e saúde. Eu não sei se ficou alguma questão pendente, alguém tem alguma coisa para perguntar do que a gente falou semana passada, antes de eu dar continuidade? Tem alguma questão? Muito bem. Então, vamos em frente. No despertar da consciência, né, a Joana vai começar a falar sobre a consciência cotidiana, né? Isso é interessante, porque antes disso ela vai trazer uma série de elementos sobre a aquisição da consciência, né? Que a gente chegou até a olhar um pouquinho, até essa consciência mais rudimentar, até chegar na consciência cósmica, né? E ela cita, né, o Ken Wilber, né, com as fases da consciência pré-pessoal, pessoal e transpessoal, né? Que tem mais consciência de sono, né, consciência desperta, né, do Ouspensky. Então, a gente vê que a consciência, aos pouquinhos, né, vai despertando, vai desabrochando até esse nível transpessoal que envolve uma dimensão então mais elaborada, né? E que, de uma certa forma, nos dá um contato com o nível de um sentido, significado mais o pleno, né? E integrado com a própria lei divina. Né? E, de uma certa maneira, a consciência para a filosofia da mente, né, é um grande mistério, né? E ela é um termo amplo que é usado para designar todos os fenômenos, né, mentais que permitem, né, que nós, como observadores, possamos conhecer as coisas observadas. Então, o termo consciência é construir um conhecimento sobre dois fatos. Né? E, do ponto de vista psicológico, a consciência é uma função a qual conhecemos a nossa vida interior, ou seja, nossos vários estados psicológicos, na medida que eles se desenvolvem dentro de nós. Né? Então, alguns chamam de consciência subjetiva, né? A consciência objetiva, né? É o conjunto dos nossos estados psíquicos. Então, né, toda essa questão que a Joana vai começar a trabalhar, né, aqui, e quando ela começa a falar da consciência cotidiana, né, e ela começa a trazer justamente, né, essa consciência que vai se organizar, vai se estruturar, vai ser resultado das experiências mentais e emocionais que se repetem, ou seja, aos hábitos, aos automatismos. Né? Então, de uma certa maneira, é um processo e nós vamos, no próprio processo da vida, né, do espírito, né, está ligado a uma forma de organização e vão nos ajudar a poder lidar com a vida. Né? Só que esses hábitos, né, que são necessários, né, eles acabam condicionando e gerando limitações ao mesmo tempo, né, de uma certa maneira. Até porque
de uma certa forma, né, a consciência envolve autoconsciência, né? E essa consciência é uma dimensão pré-reflexiva, né? Antes de uma reflexão, a gente já tem consciência de nós mesmos, a consciência é anterior à reflexão, porque é o self, é o espírito, né? Ele é a própria dimensão da consciência. Depois, então, a autoconsciência e a consciência são distintas, mas funcionam de maneira unitária, até chegar ao autoconhecimento, que é essa consciência reflexiva, uma consciência de segunda ordem, né? Que pressupõe a consciência pré-reflexiva, ou seja, a autoconsciência. Então, a Joana está falando justamente desse caminho, né? Do espírito que desperta como um ser autoconsciente, até chegar ao processo de fazer consciência, e até chegar à consciência reflexiva, né? E aí, dentro dessa consciência, desse nível de consciência, a gente tem a ideia de intencionalidade. Então, essa intencionalidade é a propriedade da mente humana, pelo qual os estados mentais são capazes, né, de representar objetos e estados de coisas no mundo. Então, na verdade, são modelos de representação. São modelos que representam objetos e estados de coisas do mundo, né? Para poder realmente, de uma certa maneira, conseguir estabelecer essa relação com o mundo real. Então, a intencionalidade funciona como capacitando o ser humano a lidar com o mundo, né? Então, a intencionalidade aí nada mais é do que uma forma genérica de dizer que a mente pode ser dirigida, ou ser sobre algo, ou acerca de alguma coisa, objeto, ou estado de coisas no mundo. Há uma intencionalidade intrínseca, original, que participa, como um padrão arquetípico dentro da gente. Ou seja, essa intencionalidade intrínseca é inerente à natureza dos seres humanos. Então, nós todos, nos nossos estados mentais, temos assim, estados mentais intencionais, né? Então, e esses estados intencionais são fome, a sede, a crença, os desejos, as percepções, as próprias intenções, as lembranças, tudo isso faz parte, né? Então, nem todos os estados mentais intencionais são conscientes. Nem todos os estados mentais conscientes são intencionais. Intencionalidade não é a mesma coisa que consciência, apesar de estar aliado a ela. Então, há uma diferença entre intencionalidade e intenção. Então, a intencionalidade é um aspecto mais geral do que intenção. A intenção é uma forma de intencionalidade. E aí, de uma certa maneira, essa intencionalidade é uma propriedade da mente humana. A gente pode só ter essa noção de identidade entre consciência e intencionalidade quando a gente diz consciência de alguma coisa, tá? A gente tem o eu sujeito e o eu objeto dentro desse universo da consciência. Tá dando para entender? O Santiago tem uma questão, né, Santiago? Disculpe, Gelson, porque en este punto yo analizo en mi intencionalidad, creo identificar mis debilidades morales. ¿Puede ser?
aí tu já está num nível mais complexo, Tiago, né? De uma certa maneira, quando tu está nesse nível mais moral, onde envolve uma capacidade, né, de compreender os mecanismos intencionais da consciência, né, e ter metas e ter valores, daí tu já está num nível de consciência mais elaborado. A intencionalidade está ligada nessa dimensão mais básica, que está ligado justamente a essa ideia de hábito, né, que a gente está falando agora, né, que a prefeitura coloca, né? Então, dessa maneira, que ela vai colocar que os hábitos são tipo uma segunda natureza e que nos impõe em comportamentos de maneira automática. Então, a intencionalidade está ligada a esse estágio, né, do sono com um sonho lúcido, onde a gente vai começar, de uma certa maneira, a experimentar coisas e movimentos que impulsionam o progresso, mas sem necessariamente ter consciência desses movimentos ainda, né? A intencionalidade são aqueles movimentos que nos impulsionam para a vida, né? E que, de uma certa maneira, geram também depois significados para nós, que dão sentido e significado, né? Tudo pode ficar no hábito sem questionar, né? Gerando aquilo que a Joana coloca, né? Uma desvalorização da nossa vida, de um processo de rotina e funcionamento automatizado, né? Isso que tu está falando aí é um processo de elaboração, né? Que envolve essa consciência reflexiva, né? E aí essa consciência desperta, que consegue, de uma certa maneira, dialogar entre o eu sujeito, né, e o eu objeto. O eu objeto é tudo aquilo que, de uma certa maneira, envolve os elementos, né, que fazem parte da minha experiência interna, né? Os meus estados, as ideias, os sentimentos, as imagens, as vontades, as tendências, é o eu objeto. Que são os objetos internos da qual o eu sujeito vai se relacionar. Mas tudo faz parte da experiência interna. Nada participa da experiência externa, tá? Mesmo como a gente fala, quando a gente fala que tem consciência de calor ou de frio, por exemplo, né, que é uma questão que a gente sente, hoje aqui eu estou sentindo frio, né, que caiu a temperatura terrivelmente, eu estou dizendo frio. Mas, na verdade, dizer que eu senti frio, né, se fosse uma realidade externa, é uma força de expressão. Na verdade, temos consciência de sentir o calor do frio. Consciência de ter calor ou frio, mas a gente não sabe, né, se o meu frio é igual ao teu frio, assim por diante. Então, essa experiência, né, é sempre interna, né? Então, esse objeto, esse eu objeto, faz parte da experiência interna. Quando consegue dialogar entre o sujeito, o eu sujeito, o próprio self, né, e o ego com o eu objeto, que são nossos padrões, questões internas, está numa capacidade de elaboração já maior. Uma pessoa que tem uma consciência mais fechada, limitada, mais automática. A gente diz assim, uma pessoa que não sabe simbolizar, é muito concreta, muito literal, né? Isso é uma natureza de uma consciência ainda muito limitada, né? Não sei se eu te respondi, Santiago. Eunice?
Oi, boa noite. Gelson, um pouco atrás você comentou, estava falando da consciência pré-reflexiva, e aí quando você fala da autoconsciência e consciência reflexiva, é a mesma coisa? Esse nível de autoconsciência e consciência reflexiva? Não, a autoconsciência ela é pré-reflexiva. Ah, tá, é sempre A pré-reflexiva. autoconsciência porque se a autoconsciência fosse resultado da reflexão, após termos consciência de alguma coisa que fosse dada reflexão, mas não, porque a autoconsciência é a própria noção que eu existo, né? Porque ela é pré-reflexiva, né, Eunice? Porque Ok. consciência pressupõe autoconsciência. Como é que eu Sim. vou ter consciência das coisas se eu não tiver autoconsciência? É claro, estou falando de uma consciência no nível mais filosófico aqui. Do ponto de vista sensório, eu posso não ter consciência de mim enquanto estado mental, né? É diferente, por exemplo, né? Eu posso estar anestesiado com uma medicação e não lembrar meu nome, não saber onde eu estou, estiver confuso. Então, eu estou desorientado no espaço e no tempo. Alguém vai dizer assim, qual é o teu nome? Não sei. Onde tu mora? Não sei. Mas se ele me beliscar, eu vou sentir dor e vou gritar, ai. Eu posso não ter consciência naquele momento de alguns elementos egóicos, mas a consciência, eu tenho dor, eu vou ter. Essa consciência da dor, quando alguém me fere, supõe autoconsciência e ela é pré-reflexiva. Ok. Então, quando você falou, você mencionou autoconhecimento também, aí nós estamos nessa dimensão da autoconsciência. Que a autoconsciência é a base de reflexo. tudo. Chegar na consciência. Daí tu tem consciência. Ok. Assim, sim. E daí tu chega no autoconhecimento, que é diferente. Tá. E o autoconhecimento aí pressupõe essa consciência reflexiva. Sim, ok. Obrigada. Bem, vamos adiante, né? Então, então, de uma certa maneira, tudo isso, né, apesar de alguns autores achar que o homem é uma máquina, né? E Joana vai falar sobre isso, né? Porque a gente é condicionado, né? Porque a gente tem essa tendência do hábito, né? Então, o que é importante é a gente poder realmente fazer esse processo reflexivo, né? E buscar uma compreensão, né? Então, a consciência, daí quando atinge essa dimensão da compreensão, né? E começa, né? Fazer um movimento de olhar para si mesmo e refletir, a gente começa a ampliar os horizontes da nossa existência, né? E realmente expandir a capacidade da nossa consciência em favor, daí sim, de uma razão de existência, de um trabalho com as emoções, em busca de uma meta, em busca de um processo mais elaborado em relação à nossa vida, né? E aí ela fala da importância de trabalhar a emoção com parte desse programa da consciência, porque a emoção interfere, né, de maneira muito grande no nosso comportamento. E aí que a gente poder temperar na emoção, né, a Joana vai falar, né, nem a escassez dela, né, e nem o excesso da emotividade, né? Mas sim, porque daí essa natureza animal que está ligada ao nosso mundo emocional pode ser impulsionado em favor dos valores espirituais, a arte, os impulsos ligados aos processos daí, motivações em favor do nosso progresso espiritual. Diz a
Essa parte aqui que ela fala da consciência de sono sem sono, né? Sem sonho, que seria essa primeira parte, então, que você estava explicando, né? Que ainda não tem uma... coloca aqui está mais assim, mais automatizado, né? O ser está mais automatizado. Mais instintivo, né? Mais instintivo. Mas não envolvendo mais a parte fisiológica, ela diz, mais, né, dos impulsos, né? Mas, assim, não dá para ter uma classificação muito exata, assim, né? Em que estágio, assim, o ser humano se encontra, deve ser algo que se intercala em alguns aspectos ou em outros, não é? Assim, né, Giza? Nós somos um sistema, né, psíquico. E, claro, dentro desse sistema psíquico, né, vão ter partes da nossa natureza mais elaborada e outra é menos elaborada. Mas a pessoa que não tem, que tá nessa consciência de sono, né, ela não questiona, né? Ela não opera em cima de suas questões, né? Ela está ali num automatismo e numa resposta muito assim ainda motivada por questões muito básicas, o começo, reproduzir, o dormir, o prazer. Então, mesmo que tu não tenha um nível de elaboração pleno, tu tem consciência das coisas certas e incorretas dentro de ti, né? Tu já não é mais uma consciência de sono, mesmo que tenha partes tuas que são ainda impulsivas e pouco elaboradas, mas tu consegue dialogar com elas, tu consegue avaliar elas, tu consegue dimensionar as implicações disso e reconhecer que aquilo não é bom para ti, por exemplo, né? Mesmo que tu não consiga lidar ainda totalmente com aquele elemento. Então, isso já não é mais uma consciência de sono, é uma consciência desperta, e aí eu já consigo começar a fazer esse diálogo comigo mesmo, né? E poder, de uma certa maneira, né, fazer esse aprofundamento, né, que me liberta aos pouquinhos dessa natureza mais impulsiva, né? Mas aí eu já consigo, né? Eu já tenho um nível de consciência mais elaborado, porque eu consigo dialogar comigo mesmo que partes minhas ainda estejam mais atrasadas. Cláudia? Ô, Gelsi, quando a gente fala do psicológico, quando interfere nisso tudo, na nossa parte consciente, que muitas vezes a gente diz, isso é psicológico, e às vezes a gente acha que tem consciência de uma coisa, mas na verdade não é. É que assim, ó, o que tu quer dizer com psicológico? Isso é psicológico, Cláudia, vamos ver se eu entendi. Eu não sei se a consciência, até onde o nosso psicológico interfere na nossa consciência, ou não interfere? Sim, interfere a todo momento. O inconsciente interfere no nosso psicológico, né? Então, o inconsciente, as emoções, né? De uma maneira, quando a gente começa a entrar no estudo do eu e da personalidade, né? E a gente fala desse eu sujeito, o eu e eu objeto, começa a fazer uma relação com a questão subjetiva, né? Primeiro que os dados da consciência são sempre imediatos e intuitivos, porque a consciência nos possibilita que não haja uma intermediação entre aquilo que é percebe e o que é percebido. Então, há uma identidade de sujeito e de objeto. Por outro lado, a consciência é uma coisa pessoal e impenetrável. Aquele que experimenta pode dizer o que está se passando com ele, né? Segundo, né, dentro desse universo, a dimensão inconsciente. A gente pode falar em graus de consciência, né? De um inconsciente absoluto,
né? Onde a consciência não tem acesso, mas nunca é totalmente absoluto, porque por trás do inconsciente está o próprio self. Então, de uma certa maneira, o inconsciente nada mais é do que uma consciência diminuída, né? Então, o inconsciente ele é relativo, né? Porque ele é inconsciente aware, né? Então, de uma certa maneira, é claro que existe uma consciência do ego, né? O ego enquanto campo da consciência, existe uma consciência do espírito também, né, Cláudia? Então, são coisas diferentes. É a consciência do self. Então, o ego pode não estar consciente de alguma coisa, mas o self, enquanto esse nível mais profundo de consciência que está no inconsciente, pode estar percebendo. Então, a gente pode dizer que é a consciência no inconsciente, tá? Dependendo do que está chamando de consciência. Então, o que a gente está dizendo aqui, né, é a consciência enquanto essa capacidade nossa de operar na vida, compreender a realidade e assumir responsabilidade diante disso, de uma maneira que possamos reconhecer de maneira profunda e ampla o que se passa com a gente, né? E num sentido maior, de ter também uma consciência do significado da nossa existência e de uma meta a seguir. Então, isso que a Joana está trazendo. Agora, claro, uma coisa é a experiência consciente, né? Uma coisa é a consciência das coisas. O meu lado consciente, ele pode ser interferido, né, por qualquer coisa, né? Então, é que o termo consciência é um tema muito complicado, gente. É um termo usado de várias maneiras, né? E por isso que é complicado de falar em consciência. Então, a gente está falando de uma consciência aqui mais espiritual, né? De uma consciência espiritual, mas a consciência no sentido do ego, a toda hora está sendo interferida, né? Estou cansado, o meu nível de consciência cai. Se eu sou tomado por uma emoção, a minha consciência é perturbada. Se eu tenho uma coisa que eu não sei lidar e eu nego como mecanismo de defesa, eu evito tomar consciência em relação àquele elemento. Então, de uma certa maneira, vai estar sempre estabelecendo essa dinâmica entre o eu sujeito da consciência e o sujeito objeto, que são os elementos que fazem parte do meu mundo, da qual o eu sujeito, né, nem sempre toma consciência, né? Então, essa é a grande questão. E nem sempre ele consegue operar de maneira plena, né? Então, por isso que a Joana vai falar dessa consciência de sono, do sono sem sonhos, do sono com sonhos, até chegar à consciência do sono com sonhos, né? Onde vai começar não só ter uma consciência de si, mas compreender os acontecimentos. Aí vem a culpa, vem uma série de coisas ligadas à subjetividade da gente, né? E até chegar, né, na tal consciência objetiva. Transcende a razão linear, cotidiana, e que envolve essa compreensão da verdade, porque a objetividade é a verdade é Deus, né? Então, a nossa consciência, ela ainda não é objetiva, ela é sempre subjetiva, porque ainda é limitada, né? A nossa percepção da vida está limitada à nossa capacidade de evolução espiritual. Então, cada um vai compreender a realidade a partir da sua capacidade espiritual, conforme a lente, né? Então, a minha consciência, ela é um produto de elaboração da minha conquista, porque o comportamento, todo comportamento humano, qualquer comportamento que eu tenho, é resultado do meu momento atual, da minha consciência atual. Se eu agir bem ou mal, o meu comportamento reflete as conquistas e o resultado desse momento que eu estou vivendo,
estabelece um nível de consciência daquele momento, né? O comportamento, ele, de uma certa maneira, está ligado justamente a isso. O comportamento é um posicionamento, seja como uma ação, seja como uma reação, mas é uma expressão formal, faz uma síntese do estágio de consciência daquele momento que eu estou vivendo, né? E aí, esse comportamento pode ser afetado por uma série de coisas, né? E a nossa experiência, do ponto de vista do ego, ela é sempre parcial. A gente não pode estar consciente de todas as coisas que experienciamos ou de tudo que os sentidos registram. Muitas coisas são até percebidas de maneira inconsciente, né? Por isso que a consciência não está totalmente sob o controle do ego, né? Porque a gente fala que o ego é o centro da consciência, mas não é a consciência. Tá? Isso tudo é muito complexo, né, gente? Essa questão. Mas o importante aqui é que a Joana está falando justamente dessa dimensão espiritual até chegar à tal da consciência plena que ela vai colocando no livro. Eu não sei quem é que começa, se é a Kate ou a Joveline, que ela levantou a mão primeiro aqui, a sequência. Eu acho que foi eu, mas se alguém quiser falar antes de mim, pode. Então, a Joveline, a Silvia e a Kate. Então, vamos lá, Joveline. Doutor Gelson, para mim, a consciência, pelo menos o que eu achava, você está na consciência de sono, né? Que não tem ainda, você vive mais fisiológico, aquilo. Aí, a partir daí, você consegue ter mais consciência. E, pelo menos, o que aconteceu comigo, quando eu tomei conta que eu fui vendo que eu tinha tendo mais consciência, quando eu ia fazer a coisa errada, a minha consciência cobrava. Então, ela estava lá. Agora, como que pode a gente, por exemplo, igual o senhor falou, a consciência depende da nossa vibração, depende do nosso comportamento. Para mim, se eu já conseguir ter essa consciência em certos pontos, como que o meu comportamento vai mudar? Porque a nossa consciência, ela não aí que está. Nós temos uma consciência geral, enquanto condição da minha capacidade, essa consciência envolve também a consciência moral que está falando, né? Quando essa consciência se instala, né, e eu começo a, de uma certa maneira, o conhecimento, o discernimento e a compreensão da realidade, eu começo também a ter mais autonomia, ou seja, mais vontade. E aí também, dentro disso, o sentimento acompanha. Na medida que o sentimento acompanha e a vontade acompanha, né, através do processo da vida, e aí então eu estou nesse tripé vontade, sentimento e pensamento, onde eu posso também raciocinar, eu começo, então, a compreender, ter maior compreensão dos acontecimentos. E aí é um diálogo de discernimento, onde entra a culpa, onde entra uma crítica, uma autocrítica, mas mesmo aí, é um processo ainda não muito elaborado, né? Mesmo aí, em alguns momentos, essa crítica pode ser neurótica, esse processo de resposta minha pode ter envolvido aspectos meus ainda do passado, como a Cláudia falou, emocionais, que interferem na minha consciência. Eu não consigo realmente discernir de maneira mais cuidadosa, né? E eu estou mais preso, às vezes, numa consciência coletiva, das regras coletivas, e estou fazendo as coisas certas a partir de uma consciência dada pelo mundo, e não uma consciência a partir das minhas escolhas. Então, tudo isso está em jogo nesse processo todo, que envolve o desenvolvimento e o processo de elaboração da consciência. E por isso que o meu comportamento pode mudar. É muito triste, porque senão eu vou precisar de tantas reencarnações. Meu Deus. É que são lampejos de consciência, né, Lívia? De repente,
naquele momento eu despertei uma compaixão com a pessoa e compreendi a dor dele. E isso me gerou uma consciência maior da realidade. Mas daqui a pouco a compaixão vai embora, porque eu estou tomado também de orgulho, de egoísmo, né? Ah, E aí a não, minha já deixou consciência muito se triste. perde um Apesar que eu pouquinho estava no mais meu corpo. evoluindo já. Né? Então, de uma certa maneira, eu estou oscilando também, estou atravessado por vários aspectos da minha natureza. Muito bem. Silvia? Obrigada. Ok, boa noite, Gelson. Eu queria fazer uma pergunta. Você disse que a nossa consciência é o resultado do que nós já conseguimos, imagino que a gente já desenvolveu, já criou. Por exemplo, na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, ele diz, onde são escritas as leis de Deus? E a resposta dos Espíritos é na consciência. Então, isso daí, por exemplo, já seria uma consciência evoluída, estaríamos já naquele nível de dormir com sonhos, quando você já tem essa consciência. Em inglês existe uma palavra tão perfeita para isso, awareness, de que a gente já subiu, de certa forma, já evoluiu espiritualmente, um nível que a gente já consegue reconhecer o certo do errado, que já te dá sim, Silvia, mas um essa nível mais assim, consciência, acima sim, do que... mais plena, mais avançada, mais lúcida né? Mas assim, ó, Silvia, essa consciência ali não é a consciência egóica, Não. é a consciência enquanto a consciência ética, a consciência moral que está lá de sempre no self. Então, é a consciência do self, tá? Né? Então, essa consciência que está ali, quando o Kardec pergunta onde está a escrita lei dos homens na consciência humana, então, ela está falando que essa consciência ali é o núcleo ético do ser humano. A consciência como o núcleo, a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Então, é na nossa consciência, porque é ela que opera, mas na medida... Então, as leis estão dentro de nós, nesse nível do inconsciente chamado objetivo. O inconsciente é objetivo, mas a consciência ainda não chegou à objetividade, a consciência vai sendo despertada e ampliada enquanto evolução, até reencontrar, né, o uno, como a gente falava, né, e chegar nessa plenitude e unidade. Mas a verdade está sempre dentro de nós. É nesse sentido que a gente está falando dessa consciência ética e da lei divina está dentro dessa consciência, então. Mas não é a mesma consciência enquanto esse processo, né, de despertamento, né, que está ligado mais ao sinal de mente, né, que consciência, ligação de mente e de espírito aqui, né? O espírito que vai despertando, o espírito que vai se iluminando, o espírito que vai tomando rédeas de si mesmo, o espírito que vai, né? Consciência enquanto, né? Esse processo evolutivo mesmo da nossa capacidade mental de reconhecer a realidade, de reconhecer a si mesmo e de ir avançando na nossa evolução. Quer dizer, seria, então, poderia dizer, então, que está no nível já daquele, diz, do dormir com sonhos, ou ainda é tem uma certa distância da consciência una? Na verdade, quanto mais tu evolui, mais tu chega nessa consciência objetiva que está dentro da lei divina. Então, quando a gente fala que a lei divina está na consciência do homem, a consciência enquanto uma condição que nos pertence, mas a capacidade de chegar na compreensão dessas leis e viver realmente está nesse nível, né, de elaboração mais elevado até chegar nessa consciência que envolve, né, eles que a Joana fala de uma consciência cósmica, né? Então, na verdade, o self vai passando por diferentes níveis de consciência, né? E vai vivenciando momentos bons e ruins, erros e acertos, no processo de transformação, onde a gente vai diluindo as ilusões
e os processos emocionais, até chegar, né, nessa dimensão então, dessa consciência objetiva, dessa consciência mais elevada, dessa consciência mais planificada, né? Quer dizer, de certa forma, então, essa consciência de saber do certo e errado, que sempre existiu dentro de nós desde o princípio, mas só a identificação, como você falou, ainda é um estágio para a gente chegar naquela consciência única, cósmica, consciência do Cristo. Sim, é um Cosmic, estágio. the Christ Cosmic. Ok. Quer dizer, é um estágio. Quando a gente consegue identificar, já estamos meio caminho andado, seria? Ou, pelo menos, já chegamos Claro, na já porta está. de identificação. Sim, a consciência cósmica é quando chegar aquela parte que Jesus fala, eu e o Pai somos um só, né? Né? A gente chega lá, em algum momento a gente vai chegar lá, mas é um caminho, né? Mas, por exemplo, o que a tia Venília tinha dito, de que a gente já tem uma certa, de certa forma, já tem um Sim, senso claro. de definir uma coisa e outra. Quer dizer, significa que a gente já chegou a um certo ponto. Uma consciência reflexiva, uma consciência já desperta, né? Ok. Muito obrigada, Gerson. Thank you. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Então, quando se chega, né, gente, a Joana vai colocar, né, nessa individualidade que se liberta desse ego, né, porque, na verdade, não é que a gente vai deixar de ter ego, mas o self vai ampliando e vai englobar o próprio ego, né? E aí ela diz que, de uma certa maneira, a gente se faz irmão da natureza, de todas as criaturas, né? Numa relação, então, dessa dimensão mais integrada conosco, com a vida e com a própria realidade que nos pertence, né? E aí ela fala do desabrochar da paranormalidade, que está ligado ao nível anterior de consciência. Então, a paranormalidade, ela representa a capacidade de uma consciência que também vai rompendo o ciclo vicioso das emoções negativas, e vai se engrandecendo, até só se tornar um sexto sentido da benfeitora, né? E aí esse sexto sentido vai nos trazer para essa consciência do além, né? Do mais além. Não só do além enquanto espíritos, né? Mas mais além enquanto de uma realidade espiritual, né? E que vai nos libertar também da dimensão pequena existência, do sofrimento, da ansiedade, dos medos, né? Esse sexto sentido ajuda justamente a fazer esse caminho em favor da consciência plena, né? Porque nos dá uma consciência intuitiva, ou seja, uma capacidade de perceber a realidade além da dimensão limitada do ego, né? E é o começo do processo do desenvolvimento da superconsciência, que é os potenciais divinos que estão dentro de nós, né? Nosso vir a ser, né? E assim a gente vai aos pouquinhos, né, encontrando essa jornada que começa nesse estágio inferior, né? Chega depois a consciência desperta, reflexiva, lúcida, né? Até chegar, então, a esse nível de uma percepção mais avançada, de compreensão dos valores espirituais, éticos, né? Até chegar, então, a essa consciência plena, né? Que é o Cristo cósmico, né? A dimensão crística, né? Que envolve penetrar, né, segundo a benfeitora, no mecanismo, no entendimento do mecanismo do universo, das leis da vida. Aí tu chega nessa lei, na compreensão das leis naturais, né? E aí tu está nessa, segundo a benfeitora, nesse oceano de sabedoria. E aí essa condição é a condição do amor. De uma certa maneira,
aí a gente vê que esse processo de expansão, desenvolvimento da consciência, envolve o triunfo, né, do amor sobre todos os processos dos outros valores, seja processos dos instintos, das emoções, mas das próprias virtudes. E o amor é a síntese de todas as virtudes. Né? E aí diz que todo esse processo envolve a soberania do self, né? E a identificação plena com Deus. É o estágio luminoso que a Joana coloca, né? E para ela é a grande meta do nosso processo espiritual de individuação. E ela vai falar, não é mais a personalidade que vive, mas a essência divina consubstanciada no ser que se liberta do cárcere das reencarnações para iniciar um novo ciclo de evolução transcendental que a gente nem imagina que seja isso. A gente não precisa mais reencarnar, né? Daí, o que é isso? Mas nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá um dia, com certeza, né? Então, tudo isso, né, gente, de uma certa maneira, fala da importância, então, da gente, da coragem, do esforço para mudar, porque a grande dificuldade é poder realmente assumir esse compromisso, né, de mudança e de processo do autoconhecimento. Né? E poder, de uma certa maneira, estar atento a mim, né? E ter metas, e ter responsabilidade. Porque a plenitude, diz Joana, no livro Autodescobrimento, daí, né? Ela vai falar sobre a terapia da esperança e a plenitude quanto meta, no capítulo 6, né? Ela fala da importância também, nesse processo de consciência, de termos metas superiores, metas elevadas, né? Que nos impulsionam e dão significado à nossa vida, né? Essas metas, então, faz parte da consciência se aliar também aos desafios da evolução a partir desses elementos e valores que dão significado de existência e te comprometem, né, a tu poder buscar também estímulos de desenvolvimento da tua natureza, seja em qualquer área do progresso espiritual, seja na própria religiosidade, na questão familiar, social, pessoal, no trabalho, porque tudo isso são experiências que geram consciência, né? Tudo é matéria básica de vida para que essa consciência possa se aprofundar e possa, de uma certa maneira, engrandecer. Então, a meta é essencial nesse sentido. Gabriele? Oi, obrigada. Eu gostei quando você falou que a gente não sabe o que é, né? Quando a gente evolui. Eu gostei disso porque realmente tem pouco explicado, né? Mas, assim, eu não tenho certeza do que eu estou falando, porque eu não tenho muito estudo sobre isso, mas, assim, a gente tem a nossa individualidade, e talvez isso não seja muito a pauta do assunto, mas a gente está aqui na nossa evolução, e você está ajudando muito a gente nisso, mas quando você fala, né, que a gente é no nível mais elevado, que ainda vai demorar um pouco até atingir esse nível elevado, mas que seria identificação com Deus, se é que é essa palavra que você utilizou, não sei se foi essa que você utilizou. Sim, pode ser. A gente não vai perder nossa individualidade, mas aí tá no meu pequenismo, né? Porque eu acho que a nossa individualidade talvez seja uma coisa que eu ainda não sei o que seja, né? Não sei. A gente não perde a nossa individualidade, né? A gente se ilumina, né? Se ilumina enquanto indivíduo, né? Essa chama, né, de consciência que nos habita, né? E essa consciência divina que também nos habita. Então, de uma certa maneira, né? Tudo isso, na verdade, é uma libertação, né? É uma consciência liberta dos limites, da matéria,
constrangimento e liberto de nós mesmos, né? Da nossa ignorância. Isso é a consciência, né? E chegar daí ao amor também, o amor pleno, né? Então, de uma certa maneira, então todo o processo de consciência é uma busca incessante de renovação de valores, né? Buscando a motivação permanente para essa conquista, né? Até chegar, então, a identificação com o divino, que nos impulsiona a crescer mais, né? A chegar ao nosso progresso sem limite e alcançar também a vitória sobre nós mesmos e viver o nosso ser real, né? Na nossa natureza de maneira plena. Então, isso seria o grande esforço do nosso caminho aí, enquanto esse processo começa dessa consciência de sono até essa consciência plena, né, que diz respeito à nossa iluminação. Tá certo, gente? Então, vamos encerrando o nosso encontro. Da semana que vem, a gente vai para o próximo item, o item 18, o ser humano e a sua totalidade. Então, a gente está avançando aí ainda mais nesse caminho aí da consciência, até ver a questão da totalidade. Então, semana que vem, então, a gente vai indo para o item 18, tá bom?